quando terminar toda essa fase do coronavírus, essa fase da reclusão, você vai se perguntar, e aí, o que que eu aprendi com tudo isso? O que que eu vou levar para o meu trabalho? O que que eu vou levar para a minha vida, para o meu relacionamento depois desse confinamento, tá? Então, comecem aqui comigo a colocar algumas questões que vocês podem hoje pôr para fora e não só receber, mas também trazer para fora e trazer para os outros que estão aqui com a gente essas informações. Mas antes disso, eu sempre falo que eu vou dar uma aquecida com alguma parte teórica. E essa hora, muita gente vai a conhecer um pouco da história que não conhecia. Outro dia eu contei para vocês de onde veio a história de lavar as mãos com Sandelvas, que foi o que eu falei para vocês ontem, né? Que as pessoas aprenderam a lavar as mãos e descobriram como isso pode proteger de uma infecção através desse médico que trabalhava nesse hospital em Viena. Ele é um médico húngaro, Sander Weiss, e ele acabou percebendo que as gestantes que tinham bebê, vou passar rápido, só para quem não viu ontem, hein? As gestantes que tinham bebê com as freiras não morriam, e as que tinham com os médicos morriam. E a diferença entre eles era que os médicos, depois de fazer os partos, iam para a sala de necrotério para fazer as autópsias das pessoas que morreram. E eles não tinham a ideia, o conceito de que lavar as mãos podia fazer uma asepsia e remover algumas bactérias que podiam estar sendo transferidas para os vivos e acabando causando a morte. Então, essa é o que eu contei ontem. Na continuidade disso, em 1889, aconteceu também um outro fato, né? Joseph Lister, para diminuir as infecções, ele começou a pesquisar o que poderia matar bactérias como uma forma líquida de desinfectar o ambiente antes de começar uma cirurgia. Naquela época, eles já estavam começando a fazer intervenções cirúrgicas com alguns experimentos, né? E aí eles descobriram que tinha uma substância chamada fenol, que é o ácido carbólico, tá? Que espirrado em cima de matéria orgânica em putrefação, ou seja, aquela coisa que estava apodrecendo, ou feridas que estavam com muito pus, quando borrifava isso, o cheiro de podre diminuía. Então, se o cheiro de podre diminuía, podia ser, porque eles não tinham microscópio, eles não tinham tecnologia para provar nada. Então, podia ser que aquilo matasse as bactérias. E aí ele começou a borrifar aquilo em tudo quanto é lugar onde eles iam operar. E depois eles começaram também a deixar o material que era utilizado nas cirurgias dentro desse líquido com ácido carbólico, ok? Acontece que na Universidade de Baltimore, que era a Universidade John Hopkins, era uma das universidades mais de ponta que tinha nos Estados Unidos, em Baltimore, tá? Quem se formava ali saía médicos realmente diferenciados. Nessa universidade, tinha um médico que chamava William Shasted, ok? Esse médico, junto com mais outros 4, ele e mais 3 médicos, a equipe eram 4 médicos, eles começaram sistematicamente a fazer isso em todas as cirurgias. Acontece que a assistente deles, o que hoje seria uma instrumentadora ou uma enfermeira, ela punha a mão dentro do líquido para tirar os equipamentos, né, que estavam lá imersos nesse líquido e entregar para os cirurgiões. Acontece que isso começou a irritar a mão dela, a ponto dela ter um eczema na mão tão grande que ela falou que ia ter que parar de trabalhar, ela ia ter que se afastar das cirurgias. Mas ela era muito importante para a equipe, especialmente para esse tal de William Shasted, tá? Que diziam nos bastidores que tinha um caso com essa Caroline. Ela chamava Caroline Hampton, tá? E aí o que aconteceu? Ele mandou fazer para a Caroline, para que ela não deixasse de trabalhar com ele, uma luva de uma borracha bem fininha, tá? Que ela pudesse manusear durante a cirurgia, porque eles já tinham luvas naquela época, mas aquelas luvas grossas de borracha. O que seria hoje essas luvas que a gente usa para lavar louça, né? Da 3M. Mas aquilo não era legal para operar, porque ela era muito grosseira. Então ele mandou fazer para ela umas luvas delicadas de uma borracha fininha.
e assim, ela usando as luvas, ela conseguiu trabalhar sem ser machucada pelo ácido carbólico, ok? E aí o que aconteceu? Passado um tempo, uma pessoa da equipe que era um assistente, tá? Chamava Blockwood. O Blockwood mandou fazer luva para toda a equipe cirúrgica e foi aí que surgiu a história da luva, ok? Então, dando continuidade em alguma coisa que conta da história do mundo, né? Da história da medicina, eu trouxe para vocês hoje a história de como surgiram as luvas. E depois de algum tempo, o que, que aconteceu? Um ano depois, o tal do William Shastard se casa com a Caroline Hampton. Então, de fato, os dois tinham aí um romance e uma grande história de amor. E por causa da história de amor deles e do cuidado que esse William teve com a Caroline, ele inventou a tal da luva cirúrgica. Legal, né? Viviane Gomes, a live de ontem foi maravilhosa. A dica da semente foi espetacular. Bom dia. Viviane, olha, Viviane, eu faço esse exercício da semente há muito tempo e eu realmente tenho percebido como é importante a gente ter um exercício, um elemento intermediário para que a gente consiga focar naquilo que a gente está fazendo. A gente materializa a imagem de uma coisa nascendo, brotando, crescendo e se desenvolvendo. E a gente percebe que o carinho que a gente coloca nesse ato de observar esse serzinho aí, no caso, essa sementinha, a se desenvolver, muda a experiência desse desenvolvimento dessa planta, né? Se você colocar ela esquecida num canto, ela vai ser uma planta pequenininha, mirradinha. Se você colocar água nela só poucas vezes por dia, ela também não vai crescer. Agora, se você tiver esse carinho, esse cuidado, inclusive o cuidado do toque nas plantas, elas se desenvolvem com muito mais beleza, com muito mais alegria, tá? E assim somos nós. Então, fazer esse exercício da semente é um auto-renascimento, é um trabalho interno, onde você pode dar para você um referencial diferente daquele que você teve na infância. Isso funciona espetacularmente, tá? Outra situação que eu falo, e hoje eu vou passar então essa dica para quem já gostou da semente, conversar com a sua criança interna por 21 dias, às vezes é uma coisa esquisita, a gente não consegue entender direito que raio de criança interna é essa. Então, uma situação é você ou construir, né, você mesmo costurar uma bonequinha, como se fosse também uma gestação para formar esse serzinho, ou comprar uma boneca, não precisa ser aquelas bonecas reborn, nada disso, uma bonequinha de pano mesmo, mas que você faz um trabalho que chama uma identificação, né? E essa boneca vai significar a minha criança interior. Então, eu vou conversar com essa boneca como a minha criança interior durante 21 dias, para eu criar o hábito de parar e olhar para ela, olhar para as necessidades, para os medos dessa criança interna de cada um, ok? Bom, Viviane, a maior lição que eu aprendo diante dessa pandemia é que precisamos olhar mais para a nossa forma de se relacionar com a própria família. Não conseguir ter prazer e tranquilidade quando estamos juntos já é um alerta grande que existe algo a ser olhado e tratado. Muito bem, é isso aí, Viviane, tá? A família atual da gente, que é diferente da família de origem da gente, tá? Família de origem é pai, mãe, vô, vó, é aquilo que ficou para trás. Para trás não necessariamente morto, tá? Mas aquelas pessoas que ficaram, fizeram parte da nossa formação, mas que hoje estão para trás. E hoje eu estou aqui na minha família atual, eu, meu marido, meus filhos, tá? Depois que os filhos vão embora, eu passo a ser família de origem dos meus filhos. E os meus filhos vão viver as famílias atuais deles. E eu tenho o maior respeito e eu espero que eles nunca virem as costas para a família atual para olhar para mim. Eu sei me cuidar, eu vou saber envelhecer mesmo quando eu estiver bem mais velhinha. Meus filhos sabem muito bem disso, que eles estão livres para seguir e ir para frente, ok? Então, de fato, aprender a conviver com a família é muito importante, tá? Como ajudar um cliente oral masoquista e esquizoide que travou, não age, e a esposa saiu de casa com os filhos e o divórcio não finaliza? Ele fica em casa sozinho, se mata para pagar o que a ex-mulher precisa. A cliente oral e masoquista e esquizoide
Você quase colocou todos os traços de caráter numa pessoa só. Nós todos temos, sim, diferentes personagens dentro da gente e que atuam conforme a gente tem necessidade, tá? Ou seja, vítima, acusador ou salvador da pátria. Então, cada um tem um tipo de jeito de agir. O oral é aquela pessoa que gruda, ela precisa de contato físico, ela fica o tempo todo ligando, ela quer ser vista, ela quer ser amada, ela quer ser escutada, tá? O masoquista é aquele que trabalha, não é o que fica fazendo aquele sadomasoquista, não é isso. O masoquista é aquele que carrega o piano nas costas, entendeu? Ele vai lá e faz, ele insiste, ele faz de novo, ele quer fazer perfeito, ele é bem assim centrado. Então, masoquista, no traço de caráter, não significa a pessoa que fica como sadomasoquista, como uma pessoa que fica torturando a outra. Não é isso, tá? E o esquizoide é a pessoa que traz tudo para a cabeça, ela racionaliza, tá? Ela desconecta do coração, ela não sente, ela só pensa, tá bom? Bom, essa pessoa que tem tudo isso travou, ela não age. A esposa saiu de casa com os filhos. Então, o que que aconteceu nessa relação para travar esse relacionamento, para travar essa pessoa de ir para a vida, né? Ele é dependente dessa esposa para viver, ele precisava de ter toda essa coisa, a esposa, os filhos. É isso que o mantém vivo na vida. Então, trabalhar ele olhar para dentro dele, trabalhar, ele olhar para as necessidades pessoais dele. E aqui cabe muito bem trabalhar a roda das funções. Quanto de energia ele coloca na função homem, quanto de energia na função marido, quanto de energia na função pai, filho e principalmente quanto ele põe de energia na função homem. Ele precisa ficar mais perto de outros homens para se abastecer da energia do masculino, porque ele está muito parado, e parado é a energia do feminino, ok? Então, conversa isso com ele que você vai ter um resultado bom. Continua com postura protetora, exatamente, o salvador da pátria. Precisa terminar a casa da ex e não termina. Também está no contrato de divórcio. E diz para a pessoa que está se relacionando. Pois é, ele é uma pessoa que está presa em dois pontos. Ele está com o pé num barco e um pé no outro. E todo mundo que está com um pé em cada barco, ele não vai conseguir ajudar o barco nem a andar e nem ele vai conseguir evoluir. Provavelmente daqui a pouco ele trava e cai dentro da água e morre afogado, tá? Então ele precisa tomar uma decisão. Ou ele fica de um lado ou ele fica de outro. E fazer de uma forma estruturada. Porque ao ficar do lado da própria vida, da vida dele, e seguir, ele não precisa deixar de cumprir com as responsabilidades dele em relação ao acordo que ele fez com a ex-mulher dele. Mas ele precisa, sim, deixar que o barco dela siga e o dele siga em direções diferentes, tá? Então, trabalha com ele triângulo dramático e triângulo da realização. Vai ser melhor do que trabalhar o traço de caráter nesse ponto, tá? Mas, de qualquer forma, trabalhar traço de caráter é entender o que aconteceu na vida dele lá atrás, no passado, e não na relação com a mulher, tá? É lá atrás, no passado, que ele criou uma forma de funcionar, criou um caráter, um traço de caráter, tá? Então, para isso aqui não é o lugar para a gente fazer uma aula de traço de caráter, que não pode dar para ele o que ele quer neste momento, ficar juntos, construir uma vida. Está apresentando por dor na nuca e furúnculos um atrás do outro. Furúnculo, Thaís, é que você querer expurgar aquilo que está te contaminando, tá? Ele precisa aprender a falar, a pôr para fora o que ele está sentindo. Isso vai ajudar bastante a tirar todo esse peso, toda essa carga de cima dele. De novo, trabalha com ele triângulo dramático e triângulo da realização, que vai ser muito bom. O que mais aprendi é que não somos deuses, pois muitas vezes achamos que temos controle das situações, mas aí vem a vida e muda tudo. Exatamente, tá? Perder o controle foi o começo da live de anteontem, né? Como que você se sente quando você está perdendo o controle sobre a situação? E tem que ficar aí exposta nas mãos dos outros que tomam decisões por nós, né? Eu queria muito estar trabalhando normalmente no meu dia a dia. Eu queria muito ter ido para os Estados Unidos. No entanto, eu perdi totalmente o controle dos meus planos, uma vez que veio alguma coisa de fora para mostrar para a gente que realmente a gente não está no controle absoluto da vida, tá? E nesse momento é muito legal a gente estar
tranquilo com a gente mesmo, sabendo que tudo isso vai passar e que daqui a pouco todos nós vamos voltar a ter um certo controle da nossa vida, sem aquela arrogância, sem aquela ideia infantil, né, de que eu posso fazer tudo que eu comando a minha vida. Não, definitivamente não. Aliás, porque quem comanda a tua vida são os seus sentimentos que aconteceram lá atrás quando você era criança. Tem um monte de coisa que você não comanda, tá? E é o que acontece, mas é um bom ensinamento, você aprendeu uma coisa muito boa. Como agir quando sua filha de 32 anos grita e diz que te odeia? Eu tenho medo. Eliana, muito simples. Filha de 32 anos não tem que ser mais filha, ela é uma mulher de 32 anos. Porque a função pai e mãe deveria ser passado para os filhos com os seus 18 a 20 anos de idade, entendeu? Então, larga para lá. Quem está gritando com você não é a sua filha, porque a sua filha precisa ter respeito por você. Agora, quem está gritando com você é uma mulher que está descontrolada e que deve ter tido algum motivo para se descontrolar. Agora, você teve responsabilidade na formação desse ser que aos 32 anos de idade está gritando com você dizendo que te odeia, fala para ela, querida, vai para a tua vida. Seja hoje para você mesma uma mãe melhor do que eu fui. Eu fiz o suficiente por você e fiz o que eu tinha para fazer. Eu te dei o que eu tinha, eu não podia te dar o que eu não tinha. Então, May, segue, tá? O meu amor por você é incondicional, mas conviver com uma pessoa que não me respeita é condicional. Então, vai para a tua vida e seja uma mãe melhor para você mesma. Vira as costas, a tua função mãe acabou. Volta a ser mulher e olha para a tua filha não como uma filha, uma pessoa menor, como uma mulher também. E você fez o melhor que pôde por ela, agora ela segue. Se ela te odeia, é um problema que ela vai ter que trabalhar com a maternagem dela, tá? Eu tenho uma filha que também tinha muitos problemas comigo, né? E um dia eu falei para ela, falei, filha, eu não posso fazer mais nada por você, tá? O peito que eu não te dei, o amor que eu não te dei quando você era pequena, porque eu vivi um problema pessoal muito grande quando eu estava grávida dela, nos primeiros meses de gravidez, dentro do meu relacionamento, e isso interferiu muito na personalidade dela. E ela vinha com problema a vida inteira por causa disso. Um dia eu falei para ela, chega, não é mais problema meu, o problema agora é seu. Quem tem que dar o que eu não dei, ou fazer melhor por você, é você mesma. E para essa filha, eu consegui que ela entendesse isso, o dia que eu costurei uma boneca para ela e falei, tá aqui, ó, agora é a tua criança, você cuida dela. Faz por ela algo melhor do que o que eu fiz. Eu não posso fazer mais nada, tá? É isso que você deve fazer com a sua filha, ok? E quando a mãe é doente, incapacitada, o que fazer? Como viver a nova família? A mãe é doente e incapacitada, ela vai ter que viver com a doença e com a incapacidade dela, tá? Nenhum filho precisa parar de olhar para a sua própria vida para voltar e olhar para os pais, porque se eles fizerem isso, eles estão tirando energia vital dos filhos deles, que seriam os meus netos. Eu não quero nunca tirar a energia dos meus netos. Eles são prioridade. A força vem do passado, mas a prioridade para a vida são os mais novos, é o futuro, tá? Os velhos vão morrer, tá? Se tudo der certo, tua mãe vai morrer. Se tudo der errado, ela vai morrer. A morte é certa para quem está mais velho. Então, o que você pode fazer é ou contratar algum cuidador que ela não passe necessidade, que ela seja tratada de uma forma humana, né? Nós não estamos falando aqui em abandonar os velhos de jeito nenhum, mas não esquecer que a prioridade é o novo. E se ela quiser que você largue tudo para ficar com ela, sinto muito, você está virando mãe dela. E aí, funções em desordem é o caos dentro de uma família, tanto da família de origem, quanto da família futura, quanto da família atual. Então, siga as leis da natureza, não arrede o pé do que a lei da natureza está mandando. Porque se você não seguir a lei da natureza, as coisas vão dar errado para você e para as próximas gerações. Então, olhe para a tua mãe como uma mulher adulta, tá? Se ela está doente, se ela está incapacitada, é a história dela, é a cruz que ela vai carregar, não você, tá? Um dia você vai ficar doente e você deve dizer para tua filha, filha, não precisa voltar para cuidar de mim, vai cuidar da tua vida e cuidar dos meus netos. É isso que eu quero, que a energia da família, a energia vital, o fluxo de amor, não refluxe, ele vá com tudo para frente. Deus me livre, metade do fluxo de amor que eu dei para meus filhos, eles passarem
metade disso para os filhos dele e me devolver metade. Aí a força da minha família vai perder a força, vai perder energia. Talvez daqui a 2 gerações ninguém queira ter filho mais. Não é o que eu quero. Eu falo isso com todas as letras para meus filhos. Por mais incapacitada que eu esteja, me põe numa casa de repouso, põe uma pessoa para cuidar de mim, entendeu? Me deixa, não precisa voltar para cuidar de mim. Isso seria o saudável. Só que as mães torturam os filhos, tá? Dizendo, depois de tudo que eu fiz para você, eu abri mão da minha profissão, eu não fiz o que eu queria fazer na vida por causa dos filhos. Quando elas fizerem isso, faz isso aqui, ó. Pá, 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 pode parar, pode parar. Eu não vou carregar isso aqui de jeito nenhum, põe limite. Eu agradeço tudo que você me deu, e o que você me deu eu vou dar para as próximas gerações, para que tudo que você fez não tenha sido em vão. Isso sim, agora ficar ouvindo que você abriu mão da tua vida por causa de mim, Como lidar com uma mãe negativa que não torce para as coisas darem certo? Querida, eu acabei de falar e vou falar para todas vocês, tá? Mãe e pai é uma função. E essa função hoje está dentro de você. Você como uma mulher adulta deve ser mãe da tua criança interna. Então é você que tem que falar para a tua criança interna. Esquece o que ela está falando. Aquela mulher que um dia foi nossa mãe, esquece, não interessa. O que interessa é o que eu, adulta, estou falando para você agora como sua mãe e como seu pai. E nós vamos para a vida e vamos ter muito sucesso, tá? Esquece, aquele ser humano é um ser humano cheio de defeitos e cheio de qualidades também. Ela fez a função mãe enquanto você precisava, agora você não precisa mais, tá? Põe limite na sua mãe, tá? O que ela quer, o que ela deseja ou não deseja, se ela é negativa ou positiva, problema dela, com o espelho dela, com a vida dela. Segue a tua vida, tá? Aprenda com os erros da sua mãe e com esse jeito negativo dela ser, para você fazer diferente e não repetir o que ela está fazendo, tá bom? Senão você vai ser fiel à família de origem e daqui a pouco você está exatamente igual a ela agindo com seus filhos, tá? Então, hoje, pai e mãe é função. Uma pessoa que tem uma couraça de rigidez e descobre que sua dor é de oral, começa a cuidar da sua criança e buscando ter mais amigos e mais prazer de viver, experimentando sensações novas. Agora não toma mais remédio para depressão. Essa nova atitude não agrada à esposa. De vez em quando, ele ainda sente um vazio e uma tristeza. Esse vazio pode vir por causa da desaprovação da esposa com uma nova postura de vida? Viviane, não, tá? O que acontece é o seguinte, num relacionamento de 2 pessoas, um homem e uma mulher, o que tem que reger esse relacionamento é a oração da Gestalt. E a oração da Gestalt diz, eu sou eu, você é você. Eu não vim a esse mundo corresponder às suas expectativas, nem você às minhas. Se a gente se encontrar, nos momentos que a gente se encontrar, ótimo. Quando a gente estiver desencontrado, não há nada a fazer. Você fica com o seu problema, eu fico com o meu. E aí, cada um cuidando de si, toca a vida e daqui a pouco os dois de novo se cruzam e se encontram. E nesse momento, ótimo, aproveita, tá? Não, quando vocês estiverem em colapso de onda, que tá tudo legal, evita ficar falando do que foi ruim, do que aconteceu, do que já passou, porque isso só vai distanciá-los de novo. Tem a ver com a fase de 0 a 5 anos de idade dela. E se ela quiser trabalhar nisso, ela tem que olhar para essa dor, olhar para o que aconteceu lá no passado. E você também olhar para a sua dor, olhar para o que aconteceu no seu passado. O homem e a mulher. E aí é a inteligência de compartilhar com o outro uma vida, sabendo que, prestem atenção, na vida a gente tem 3 camadas. A máscara, que é o que a gente mostra para o outro para agradar o mundo. E a gente aprendeu essa máscara com a mãe da gente. Tem a sombra, que é onde a gente tem os traumas da gente. É aquilo que eu queria falar para minha mãe e não podia, porque senão ela não me amava. E tudo isso protege o self de cada um. Então, quando a gente relaciona com as 3 camadas. Ora tá máscara com máscara, ora tá máscara com sombra, sombra com sombra, selfie com selfie. E relacionamento pulsa. Ele não é linear o tempo todo, ele pulsa, tá? Então, aprenda como uma pessoa adulta, cuidando bem da tua criança, que para atravessar a zona da sombra, onde estão os traumas da outra pessoa, você precisa estar adulta, de mão dada com a tua criança e comandando essa caminhada em direção ao self do outro. Senão a criança vai pisar nos traumas do outro e a brigaiada vai continuar, ok?
Então, essas duas dicas para você. Carla, eu vivo sempre em uma relação triangular. Meus relacionamentos sempre são com homens que já têm alguém. Sou sempre a outra. O que fazer? Van, você tem que escolher homens diferentes, amor. Você está sempre escolhendo homens que triangulam. Por quê? Porque você é a tampa da panela deles, tá? E você deve vir de uma dinâmica também de triangulação. Qual foi o primeiro triângulo que você ou eles, os homens que você encontra que estão sempre em relações triangulares, tiveram? A primeira relação triangular é em relação ao pai, mãe e a filha, tá? Primeiro, depois eu falo filho. Quando a mãe não quer fazer a função esposa desse pai e empurra a filha para o marido dela. Vai lá, fica com o teu pai, vai lá, sai com o teu pai, vai lá, faz as coisas com o seu pai. E aí ela começa a ver que pai e ela, uma jovem, se amam, mas na hora de ter relação sexual, ele tem relação sexual com a mulher dele. Ele tem relação sexual com a mulher dele. O homem aprende que a mulher que eu amo, eu não posso ter relação sexual, tá? Porque esse é o primeiro triângulo. É pai, mãe e a filha. No caso do filho, é a mesma coisa. Quando o marido está muito ausente e a mãe gruda no filho homem, tá? E esse filho homem passa a ser o homem perfeito da mamãe. Só que na hora de transar, essa mãe também não transa com o filho. Ela vai transar com o marido dela. E aí começa a dinâmica triangular. Então, primeiro pensa no que você está fazendo. Porque se você está escolhendo homens assim, é porque a tua dinâmica é parecida, tá? A tua dinâmica lá no passado, lá de 0 aos 5 anos de idade. E se for isso, você pode falar para a tua própria criança, a partir de hoje, não vamos mais fazer isso. A partir de hoje, nós vamos procurar homens que estejam preparados para amar e ter relação sexual com a mesma mulher. Homens que foram autorizados pela mãe e pelo pai a seguir para a vida. Então, a tua escolha é que está viciada, tá? O problema não são os homens. O problema é que você escolhe sempre o mesmo tipo de homem, porque eles combinam com a sua dinâmica doentia, ok? Mulher de 43 anos, com couraça de rigidez grande, mas no fundo tem uma grande oralidade, não consegue ter relacionamento sério com um namoro longo. Os homens sempre dizem: você é fantástica, mas eu não estou no momento para esse compromisso que você está buscando. Ela está muito frustrada, não sabe o motivo que ela tenta e não consegue um relacionamento sério. Como ajudá-la? Primeira coisa, tá? Se ela tá assim, é porque ela mesma não está bem com ela, tá? Ela primeiro precisa se relacionar bem com ela mesma, tá? Se amar, curtir, se dar prazer, até sexual, entendeu? A hora que ela se sentir plena de si mesma, aí ela vai conseguir um relacionamento para compartilhar alguma coisa. Quando a pessoa busca no outro aquilo que está faltando, a pessoa precisa preencher o meu vazio, é gostoso no começo, depois a pessoa vaza, tá? Vaza. Ninguém gosta de quem está carente, tá? As pessoas, quando se relacionam, elas gostam de se relacionar o excesso de um para o excesso de outro, e não a falta com a falta. A falta com a falta suga o relacionamento, ok? Então, você pode ajudá-la nesse sentido, de dizer para ela que ela precisa primeiro se enamorar dela mesma, se bastar. E aí sim ela está pronta para compartilhar com o outro. E não para querer que o outro assuma a responsabilidade do relacionamento, dê para ela o que está faltando, e etc. e tal. Tá? A liberdade, a autonomia emocional da gente é o que mais atrai um homem para querer estar perto da gente. Tá? Aprendam isso. Alguma dica para mentalizarmos ou pronunciarmos durante a gestação? Obrigada. Sim, a dica é: eu adoro ser mãe. Através de você, querido filho, eu vou fazer com que todo o amor da minha ancestralidade, todo o fluxo, toda a energia de amor de milhares de gerações que passaram até aqui por problemas como nós estamos passando e sobreviveram a eles, eu vou pegar toda essa energia para dar para você, meu filho, porque aí você, com essa energia, vai poder continuar a história da nossa família. Isso é um mantra que ajuda muito a criança a se desenvolver. E a criança não é para você.
A criança, ela faz parte da sua vida, mas ela não tem que ser a sua vida, tá? E você falar isso para a criança é libertador. Então, conversa com a criança sobre cada parte do corpinho dela que está formando durante essa fase da gestação. Conversa com ela sobre como ela é fruto do amor de vocês dois, tá? Quando você estiver chateada com o seu parceiro por algum motivo, não misture o sentimento que você tem por ele como pai do seu filho ou da sua filha, né? Com aquele relacionamento de homem e mulher que deve estar com algum atrito, tá? Não jogue a sua frustração de homem e de mulher do relacionamento em cima da relação pai e mãe de um filho. A relação pai e mãe de um filho tem que estar sempre em harmonia, porque ele é fruto do amor dessas duas pessoas, tá? Então, isso, se você fizer pelo seu filho, você vai estar fazendo excelente trabalho no sentido de dar para ele um bom ambiente emocional para se desenvolver, tá? E quando ele nascer, você vai expulsá-lo de dentro de você. E aí, neste momento, você acolhe o filho e começa a avisar para esse filho que o período que ele vai ter dentro da gestação paterna, que é na formação, na verdade, é dos pais, né? Na formação dele durante a vida na casa dos pais, tem tempo para durar. Como a gestação dura 9 meses, essa gestação paterna dura 18 anos. Então, você vai preparando esse filho para a vida, para de novo expulsá-lo de casa aos 18 anos, como você vai expulsar ele de dentro de você quando ele fizer 9 meses, ok? Tem um dia maravilhoso e às noites ela não dorme e eu não estou perto. Eu não sei qual é a idade da sua filha, tá? Mas o que os pais cometem de erro é estar disponível para o filho 24 horas por dia, todos os dias da vida. Isso não é bom para o filho. Se desde já você começar a se desidentificar quando você é mãe e quando você é Daniela mulher, quando você é Daniela esposa, quando você é Daniela profissional, quando você é Daniela filha, que são as 5 funções da roda das funções, você vai saber que quando você está fazendo alguma coisa para a sua filha, tá? Você diz: filha, a mamãe vai preparar uma mamadeira para você. Filha, a mamãe vai te levar no balé. Aí você é mãe. Mas quando você vai dormir, você deve dizer: filha, Daniela, vou dormir, porque amanhã eu preciso trabalhar e eu preciso descansar. Então, agora você, como filha, vai dormir e eu, como mulher, vou dormir. Eu, Daniela, vou dormir. Eu, Daniela, esposa do seu pai, tá? Vou namorar com ele, então você fica quietinha e vai dormir na tua cama, tá? E nunca ceder às chantagens do filho. Porque se ela chorar e você pega, se ela chora e você pega, se ela chora e você pega, ela aprende que é só chorar na vida, que alguém vai pegar ela no colo. Você vai estar dando um péssimo modelo e um péssimo exemplo para essa filha um dia ir para a vida, ok? E vai ser difícil, viu, Daniela? Porque a gente tem um vício de virar mãe e falar mãe para tudo, tá? Ai, mamãe vai trabalhar, mamãe vai isso, mamãe vai aquilo. Para! Mamãe é só quando você vai fazer alguma coisa para o filho. Quando você vai fazer alguma coisa para o marido, para o teu trabalho, para você mesma, você volta a ser eu, Daniela, identidade, ok? Outra dica, Daniela, é você pegar tua filha de dia, levar ela na janela e falar: tá vendo, filha? Agora é de dia, o sol está brilhando, todo mundo está trabalhando. As pessoas estão ativas, elas acordam e fazem as coisas. E à noite você pega ela, leva ela de novo na janela e fala: tá vendo, filha? Agora está tudo apagado, porque Deus deu para a gente um horário que é o horário para o corpo descansar. Por isso a gente fecha os olhos e fica tudo escuro, tá? É como se Deus também fechasse os olhos do sol para ficar tudo escuro e é a hora de descansar. Então vai falando isso várias vezes que ela vai assimilando. Ela não vai assimilar na primeira vez, porque ela vai te testar. Filho testa os pais, mas você ficando firme vai dar certo, tá? Pergunta: o que fazer com o bebê que não dorme à noite? Eu já respondi. Então, mas ela é bebê, ela não vai entender. Vai, tá? Pode ter 2, 3 dias de vida. Se você levar na sacada de dia, falar: tá vendo barulho, não sei o que, isso, aquilo, isso é de dia, o dia que a gente acorda, a gente brinca, a gente conversa. À noite você leva ela na varanda ou fora de casa e fala: tá vendo, filha? Agora tá todo mundo quietinho e dormindo. Explica para ela: filho não nasce burro, filho é muito inteligente. Desde pequenininho eles sabem tudo, tá? Então vai falando para ele, para essa filha, e nada de falar mamãe isso, mamãe aquilo, mamãe isso, mamãe aquilo. Então são 2 dicas que eu te dei. Depois de conhecer trauma, raiz e que mudanças na família, trabalho e amigos, como lidar com chantagem emocional deles? Vem de todo lado.
Alê, deixa fazer chantagem emocional, querida, tá? Se você pegar uma criança fazendo pirraça, porque a chantagem emocional da criança é a pirraça, né? Eu vou dar um escândalo aqui, você vai ficar morrendo de vergonha de todo mundo e vai ceder e me dar o que eu quero, tá? É chantagem de criança. Você vai fazer o que quando a criança chora no chão, deita no chão e esperneia no meio do shopping? Se você fizer o que ela quer para não ficar com vergonha, ela vai continuar te chantageando. Ignore a chantagem das pessoas. E você vai ver que daqui a pouco as pessoas vão ter inveja de você, porque você teve coragem de fazer o que tem que ser feito. Você teve coragem de olhar para a família com um olhar mais saudável. E você sabe que a mudança do olhar do observador, ou melhor, você sabe que o olhar do observador muda totalmente a experiência do campo. Então, quando as pessoas estiverem te chantageando, olha bem para elas, não precisa falar nenhuma palavra, tá, Ale? Você olha para elas e só pensa, eu não vou cair na sua chantagem. Eu sei exatamente o que eu quero da minha vida e eu vou seguir a minha estratégia. Você quer fazer chantagem, faz o que você quiser. Eu não vou pegar essa chantagem. Só isso. Teflon, tá? Bate e escorre, bate e escorre. E olha e dá essa mensagem sem falar, só olhando profundamente nos olhos da pessoa que está te chantageando. E segue a tua vida, tá? Nada de ficar olhando para trás para ver se tem mais alguém te chantageando. Olha para frente, tá? As oportunidades na vida estão na frente, não estão lá atrás. E com criança de abaixo de 12 anos, posso fazer mesmo esse mantra? Lógico que pode, sem problema nenhum, tá? Quanto mais nova é a criança, quando você trabalha isso, mais resultado você tem, porque a criança é como se fosse uma árvore que está crescendo. Ela tem o galho móvel, o galho dela é elástico ainda, tá? Se você conseguir moldá-la para ela já subir de uma forma correta e reta, é muito mais fácil do que tentar desentortar uma árvore velha. Então, pode sim, não tem problema nenhum, tá bom? Não querer ter filhos significa ter ficado algo mal resolvido com os pais? Karen, lógico, tá? Não querer ter filhos é porque os seus pais, quando tiveram os filhos, disseram, ou diretamente ou indiretamente, tá? Que ser pai é uma porcaria. Filho dá trabalho, dá preocupação, nossa vida nunca mais é a mesma. Quando você escuta tudo isso, você vai querer ter filhos para quê? Se você teve um referencial dos seus pais que ter filhos era ruim, tá? Então, sim, tem a ver. Agora, vamos lá, Karen. Se eu te falei, e você deve ter escutado aqui na live, que hoje você é pai e mãe da sua própria criança, basta você dizer para a tua criança que não é assim, que é muito legal ter filhos, que ser pai e mãe é a possibilidade de pôr no mundo uma pessoa que será melhor do que a gente. A ideia é essa, gente. A ideia é a gente aprender com o que os pais ensinaram, colocar mais algumas informações boas e entregar para os nossos filhos. Isso é dar continuidade à vida, senão o fluxo de energia acaba em você, tá? Agora, se a família de origem também, além de ficar falando mal da maternagem, é uma família que tem filhos para cuidar deles, ele dá para o filho, mas depois pede de volta, esse filho vai ter energia para dar para o filho dele? Não vai. Eu faço um exercício que é de pegar uma folha de papel sulfite. Aqui é tudo que eu recebi dos meus pais, tá? Essa folha sulfite. Aqui tem tudo que eu recebi dos meus pais, porque eles receberam dos pais deles. Então, quando eu recebo a energia da minha família, eu pego uma caneta, eu escrevo mais coisas nesse papel para aumentar esse fluxo de amor da minha família e entrego para os meus filhos. Se eu for daquele tipo de mãe que fala assim, filha, eu fiz tudo para você, eu abri mão dos meus projetos e da minha vida para você, agora você vai me deixar sem nada. Aí o filho olha e fala assim, ai, tá bom, vai, eu vou cortar essa energia do amor em dois, metade eu dou para os meus filhos e a outra metade eu devolvo para minha mãe. Aí eu ensino para os meus filhos que amar é receber o amor dos pais, mas quando está na hora de eu ter os meus filhos, eu divido esse amor em dois e eu devolvo isso para os meus pais e vou ter isso aqui para dar para os meus filhos. Quando os meus filhos crescerem, eles aprenderam direitinho. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão dividir também, vão dar uma parte para os pais e vão dar isso para os filhos. E os filhos vão fazer a mesma coisa. Olha o que está acontecendo. Chega uma hora que é tão pouca energia de vida que eu falo, pelo amor de Deus, eu não vou dar isso para ninguém. Eu vou guardar isso para mim mesmo. Pronto, enfio no sutiã e guardo para mim.
boa, certo? Então, não, a energia de vida ela tem que ser dada para os filhos darem para os netos darem para os bisnetos, aumentando cada vez mais e não dividindo, tá? E tem gente que quando eu falo isso diz assim, amor não se divide. Sim, se divide. Infelizmente eu te digo que se divide, tá? Agora, ter respeito pelos pais, ter consideração pelos pais, amar os pais sem ter que devolver a energia do amor e da vida para eles, não tem problema nenhum. Agora, devolver, passar parte do teu tempo com os pais, porque eles estão carentes, porque isso. Você não vem nos visitar, você não me liga todo dia, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, o dia é curto para todo mundo. Hoje em dia todo mundo tem um monte de coisa para fazer. A gente tem filhos para cuidar, a gente tem trabalho, tem marido, tem preocupação. Agora tem que achar um horário e tirar da sua família atual para você ficar indo lá, dar para a família de origem, tá errado, tá? Se você tem tempo sobrando, ótimo, liga para os teus pais, vai fazer uma visita de vez em quando, mas a prioridade são os filhos, é a família atual, ok? Doutora, a visão sistêmica é libertadora, mas me faz sentir cruel e é normal? Sim, chama culpa, tá? Chama culpa. Talvez seja uma das últimas explicações que eu vou dar para vocês. A culpa todo mundo carrega. Não existe vida sem culpa, gente, tá? Acontece que, como adulto, eu escolho qual culpa eu vou carregar. A culpa de estar virando as costas para a vida, tá? Está virando as costas para o futuro, para ficar cuidando dos meus pais, para ficar fazendo o que eles querem, ou a culpa de virar as costas para os meus pais, tá? Mas eu vou para a minha vida, eu vou fazer o que tem que ser feito, o que é saudável, o que a natureza manda, seguir as leis sistêmicas. Os dois você carrega a culpa. Agora o adulto escolhe que culpa ele quer carregar, tá? Eu escolhi a minha culpa, de carregar a culpa de deixar os meus pais para trás e não dar a atenção que eles querem que eu dê para eles, tá? Eu tenho 5 irmãos, na verdade 4 irmãos, porque eu sou a quinta, eu sou uma delas, eu sou a segunda. Todos os outros, a única que se libertou e falou, não, eu vou seguir a minha vida, não vou parar para ficar cuidando de pai e mãe, fui eu. Os outros 4 estão presos em pai e mãe. No começo, eles me atacavam. No começo, eles me achavam horrível. No começo, eles me faziam me sentir extremamente mal. Né? Eles me julgavam, eles faziam chantagem emocional. Hoje, os meus irmãos falam, Carla, eu tenho inveja de você, porque você teve coragem de dizer não, de pôr limite nos nossos pais, tá? Então, a ideia é essa, tá bom? Eu espero que você tenha entendido aí o que eu estou explicando para vocês. Culpa todo mundo vai carregar. Você escolhe como adulto a culpa que você quer carregar, tá bom? E aí você segue. E não, crueldade é o que você está fazendo com você mesma. Bate um papo com a tua criança e fala, querida, hoje eu sou pai e mãe de você. E nós duas vamos para a vida juntas. Nós temos um monte de coisa para fazer lá, tá? Você não fica com culpa. Deixa que eu, adulto, resolva esse problema. A culpa pega na nossa criança, tá? E ela pega na nossa criança porque está faltando um adulto para cuidar bem dela e dizer que ela não precisa ter culpa. Como se conectar novamente com o marido, sabendo que os traumas, perdas existem machismo, nos distanciamos, como nos conectar de novo. Aline, isso é para você e para todo mundo, bem. Novos contratos, tá? Se você contrata uma pessoa na tua empresa para ser faxineira e um dia você quer que ela vire uma das suas vendedoras e um dia você quer que ela vire a sua gerente, você tem que fazer um novo contrato com essa pessoa. A pessoa é a mesma, mas a vida muda, a função muda, tá? Então senta com o teu marido, toma um belo vinho, uma cerveja gostosa, faz um jantar maravilhoso, coloca vela e fala, amor, vamos fazer um novo contrato de relacionamento? Eu não quero discutir a nossa relação. Eu quero dizer o seguinte, fases acontecem e fases acabam. Nossa, eu quero entrar com você numa nova fase. Então, a primeira coisa, Aline, é perguntar para o teu marido, num ambiente saudável, amor, o que eu posso fazer para melhorar como a sua esposa? O que você tem para me dizer das minhas atitudes no dia a dia que te incomodam, que nos afastam? Eu quero ouvir de você, porque eu estou muito afim de um novo contrato com você. Então, eu quero saber qual é a minha nova função no nosso relacionamento. E aí ele vai se abrir, te falar, e depois você pode falar para ele o que você espera dele também. E aí vocês fazem acordos. Vamos tentar assim? Vamos uma vez por mês sair só nós dois? Uma vez por semana sair só nós dois?
vamos criar hábitos diferentes, os filhos já estão crescendo, tá? Então, contratos diferentes para relações novas. O mesmo parceiro, tá? Isso é fantástico. E outra, quando você for ter essa conversa, você, por favor, põe tua criança para dormir. Não deixa a tua criança ir para essa relação. Porque a hora que ele fizer uma crítica para você de algum jeito que você é, a tua criança, se estiver junto nesse encontro, ela vai começar a ficar com raiva, magoada, chateada, porque ela não tem condições de lidar com a frustração. Criança não sabe lidar com a frustração. O adulto sabe. Então, deixa a tua criança quietinha dormindo e você vai sozinha para esse encontro como adulta, tá bom? E se o teu marido infantilizar, não olhe para a criança dele. Olhe só para o adulto dele, tá bom? Relação precisa ser entre dois adultos, cada um cuidando da sua criança. E, para finalizar, oração da Gestalt. Eu sou eu, você é você. Eu não vim para corresponder às suas expectativas, nem você às minhas. Se a gente se encontrar, ótimo. Se não, não há nada a fazer. Mas, Carla, você acabou de falar que eu tenho que perguntar para ele o que não está legal na nossa relação em relação a mim, o que eu posso fazer para melhorar, não sei o que, isso e aquilo. E agora você fala que não é para corresponder às expectativas do outro? Sim, são as duas coisas, tá? O que você faz quando você conversa com ele, abrindo espaço para ele dizer o que incomoda nele, para ele você está incomodando, você está fazendo uma estratégia para conseguir alcançar um objetivo. E muitas vezes na estratégia, a gente precisa sacrificar alguns peões para conseguir ganhar na próxima jogada. Seja esperta, seja uma pessoa estratégica no relacionamento. Vocês não têm noção como isso é importante e como isso ajuda a ter relacionamentos deliciosos. E para finalizar, minha querida, e todas vocês que estão aqui me assistindo, os homens e as mulheres, vamos dar risada das adversidades. Nem tudo no relacionamento dá certo. Em vez de você ficar sonhando com um relacionamento perfeito que não existe, dá risada das coisas que estão acontecendo, releva. Lembra que quando o cara está bravo com você por alguma coisa e vice-versa, tem a ver com a tua sombra, tem a ver com aquilo que você não podia falar com a tua mãe, tá? Então não se deixa abater. Isso que a pessoa está jogando para cima de você, muitas vezes é um trauma da infância, que ele queria jogar para cima da mãe dele. Teflon, faz cara de paisagem, sai de perto, tá? Quando a gente pisa numa mina, numa guerra, a gente não sai correndo em direção ao terreno minado. A gente volta para a trincheira, a gente se protege, a gente protege a criança da gente, até a poeira baixar. E aí, depois disso, a gente vai de novo para a mesma direção, tentando encontrar o selfie do outro, ok? Acordem cedo, porque atualmente, todo dia é sábado e domingo, afinal de contas, né? E criem uma rotina.